E aí galera, como é que vocês estão? Bom, mais um vídeo hoje. Bom, hoje eu vou falar sobre algo um pouco diferente, sobre as peneiras de futebol. Há mais ou menos um tempo atrás, mais ou menos quando será? Uns 2 meses por aí, tinha um seguidor meu que estava falando algumas coisas comigo no Facebook, na minha página do futebol, que aliás, se vocês ainda não conhecem, é só clicar aqui embaixo, na descrição está o link. Mas enfim, ele falou comigo sobre eu dar uma força para ele, para divulgar a página dele, porque ele quer ser um jogador profissional de futebol, ele é goleiro. Eu prefiro, obviamente, não dizer o nome dele para não expor-lo, mas aí eu fiquei pensando sobre as peneiras de futebol, como que funcionam e como as peneiras podem te dar tantas opções que, infelizmente, as peneiras, pelo menos no Brasil, acredito que na América do Sul em geral seja de certa forma injusta essas peneiras. Infelizmente também tem muita máfia dentro, tem muita corrupção. Enfim, nesse vídeo eu não estou exatamente querendo desanimar você. Você seguramente tem um sonho de ser um jogador de futebol, assim como eu tive também, mas infelizmente alguém tem que falar certas verdades. Até para que você vá mais preparado para uma peneira, sei que você vai ir, para que você vá fazer uma pesquisa antes de onde você vai fazer a sua peneira, porque as peneiras normalmente cobram 20, 50, 100 reais, essa é a média. Então muitas vezes você pode pagar o seu dinheiro e simplesmente você não ter nenhuma chance de passar na peneira, mesmo que você se mostre um Maradona dentro de campo. Infelizmente assim, meu pai já foi treinador de futebol. Eu já tive várias amizades, tenho um vínculo grande com pessoas que trabalham com futebol ou que trabalharam no Brasil. Para quem não sabe, eu moro na Espanha hoje em dia, mas eu morei lá por muitos anos, mais de 20 anos, e enfim. Se pode dizer que você tem que ir preparado numa peneira de futebol, porque não é algo tão simples quanto possa parecer e não é tão justo. É normal irem jogadores, garotos ou até mesmo jovens apenas, e obterem certos benefícios porque mostram uma carta, e na carta o técnico ou o empresário cartola, enfim, acaba vendo que esse garoto é o sobrinho de deputado de tal lugar, que ele é o filho do presidente da empresa que patrocina o clube. Infelizmente tem coisas assim que são bem desagradáveis, mas isso é uma pura realidade. Enfim, o que você pode fazer para combater isso? Não é tão simples. Eu acredito que você tentar um empresário seja uma boa escolha, porque o empresário o que é? O empresário é basicamente seu poder nos bastidores, né? Caso você não saiba, os bastidores é quando a pessoa faz o trabalho fora de campo. No caso, por exemplo, os clubes têm poderes nos bastidores, não é necessário falar, por exemplo, mais ou menos atrás, uns 10 anos atrás, sim, por aí, todo mundo sabia que o São Paulo, que o São Paulo tinha um poder de bastidor muito grande. Nos bastidores, o poder do São Paulo Futebol Clube era muito grande. Falam a mesma coisa hoje em dia, ou pelo menos há uns anos atrás, do Corinthians, falam do Flamengo. E já não falam o mesmo do Santos, não falam o mesmo dos times de Minas Gerais, os times grandes, que não têm um grande poder nos bastidores, que acaba afetando certas coisas. Então, isso que é o poder do bastidor. Então, se você puder achar um empresário ou uma pessoa que te ajude, quando eu digo ajude, não estou querendo dizer que vai ir lá e vai fazer um ato de corrupção, evidentemente que não estou apoiando isso de forma alguma, mas sim uma pessoa que possa te ajudar, te levar por um bom caminho, para você conseguir passar na peneira, ou pelo menos lutar de forma justa. Pois, afinal de contas, a peneira, infelizmente, a peneira real, pelo menos no Brasil, não é igual a dos jogos de videogame, por exemplo, o FIFA 17, que já tem essa função de peneira. Infelizmente não é assim, né? A peneira no FIFA 17 é uma coisa bem real, uma coisa bem justa, bem honesta, e infelizmente no Brasil, não estou falando de todos, mas estou falando de uma boa parte de clubes, empresários cartolas que infelizmente não ajudam o futebol brasileiro, acabam
entrando nessa corrupção, nessa máfia da peneira. Infelizmente é a pura realidade. Você pode pesquisar no Google, você vai ver que tem simplesmente 55 mil resultados só no Brasil quando você coloca a máfia das peneiras. As notícias sobre corrupção e sobre a máfia dos empresários que está justamente involucrado com as peneiras não são poucas, tem várias. Eu separei algumas aqui apenas, que tem de diferentes sites, diferentes repórteres, de diferentes datas, enfim, é só para confirmar que realmente não é lorota, é coisa séria. Mas evidentemente que isso não quer dizer que você não vai ser um jogador de futebol através de uma peneira, não quer dizer que você não vai chegar a um grande clube, a ser um jogador como você provavelmente quer ser. Por causa disso, é uma dificuldade a mais que tem por você estar em um país tão corrupto como o Brasil. Mas, como eu te disse, você tem que procurar um empresário, ou pelo menos se informe um pouquinho mais sobre onde você vai fazer a peneira, veja se é um lugar que inspira confiança, que aparentemente não está involucrado na corrupção, na máfia das peneiras, porque senão você vai acabar jogando seu dinheiro fora, você vai perder seu tempo. Você pode jogar muito bem, mas o outro garoto, enfim, que não joga nem a metade do que você joga, ele vai acabar passando porque ele tem que passar, porque a notícia, a informação vem de cima, do presidente, vem do vice-presidente. Bom, mas temos que ser otimistas, né? Acredito que você consiga chegar lá, apenas estudando algumas dicas, falando algumas verdades para que você não se decepcione tanto, ou simplesmente não chegue essa informação nunca de que você não passou na peneira porque você não tinha nenhuma chance de passar, independentemente do seu futebol mostrado dentro de campo. Mas eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês que podem valer muito numa peneira. Afinal de contas, é possível sim, eu apenas estou dizendo que não é tão simples, às vezes não é uma via muito honrada ou muito confiável. Mas evidentemente que você pode passar em uma peneira, que eu vou deixar algumas dicas para vocês. Bom, a primeira é que você tem que ser muito claro para falar ao técnico a posição que você joga. Mas ao mesmo tempo você tem que ser flexível, você não pode ser fechado de ser eu sou lateral direito e só lateral direito, por exemplo. Enfim, você tem que ser uma segunda ou até mesmo terceira posição que você pode jogar. Afinal de contas, no futebol moderno é normal um jogador jogar em mais de uma posição. Bom, e segunda coisa, tente não ser muito fominha, não ser muito individualista na peneira, porque os técnicos de futebol, os olheiros, que podem ter alguns olheiros, normalmente tem, eles normalmente costumam ter um olhar um pouquinho mais coletivo. Então você chegar e simplesmente querer individualizar o jogo todo, sendo que o jogo é coletivo, isso pode te prejudicar. Então tente jogar como você joga, como é o seu melhor. Não adianta você querer ir lá e você querer levar todo mundo para chamar a atenção dos técnicos, dos olheiros. Não vai adiantar muito. Isso quem fala são pessoas muito experientes. Então tente jogar como você joga. Não individualize, não seja fominha. Se você é fominha, tudo bem, vá lá e seja fominha. Mas não mude, seja você, jogue como você joga naturalmente. Terceiro, tente se desenvolver bem dentro de campo sem a bola. Os técnicos costumam olhar isso, os olheiros também. Então não adianta você ficar parado lá ou correndo desesperadamente atrás da bola. As peneiras normalmente você tem poucos minutos para mostrar as suas qualidades, normalmente são 10 minutos, 15, 20, no máximo 25 minutos. Então você não vai pegar tanto assim na bola, provavelmente. Muito do seu jogo vai ser sem a bola, então você se desenvolver bem sem a bola, se posicionar bem, fazer o movimento correto, vai te ajudar bastante também. E a última dica que eu dou é que você seja natural. Seja você mesmo, mas uma vez sim, seja você mesmo, natural. Não adianta você chegar lá todo tenso, com medo de que vai dar alguma coisa errada, ou você vai entregar uma bola que vai sair o gol. Jogue lá com naturalidade, com responsabilidade, com disciplina, mas não adianta você colocar um caminhão nas suas costas. E bom, é isso mesmo, espero que tenha ajudado vocês. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá like. Se você quer compartilhar, compartilha à vontade, que isso é ótimo para mim. Até a próxima!